Olá, mais uma aula no nosso livro Ler e Escrever, volume 2, unidade 3. Nós estamos trabalhando o projeto didático Incríveis Animais Pequenos. Hoje nós estamos na etapa 2, atividade 2B. Qual é o tema? Explorando e lendo diferentes fontes de informação. Mas que fontes são essas? As informações explícitas e as informações implícitas. E o que são informações explícitas? Olha aqui, gente, são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. E as informações implícitas não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler nas entrelinhas. Então, a gente compreendendo todas essas informações, a gente compreende todo o sentido do texto. Então, vamos lá? Aqui nós temos a atividade 2B, leitura colaborativa de um texto de divulgação científica. Esses textos são verbetes da enciclopédia, como eu já expliquei na aula anterior, tá bom? Leia o texto Bichinhos Interessantes em parceria com o professor e colegas. Então, vamos fazer juntos? Aí tem assim, bichinhos interessantes no jardim, nas matas ou nas florestas. Os isópodos estão a rolar. E aqui nós iremos começar a leitura do nosso texto. Lembrando o seguinte, como nós iremos trabalhar as informações explícitas e as informações implícitas, nós iremos fazer o seguinte, fazer a leitura do texto todo, depois a gente volta fazendo um comentário de cada parágrafo, tudo bem? Então, leiam comigo. Quem nunca brincou com essas pequenas criaturas? São até engraçadinhos, os conhecidos tatuzinhos de jardim. Também são conhecidos como bichos de conta, porquinhos de Santo Antão, tatus-bolas, tatu-bolinha e até mesmo de camarões terrestres. Quantos nomes diferentes! Você já deve ter visto um tatu-bolinha. Sabe por que ele tem esse nome? Ele leva esse nome devido à capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente com uma bolinha. Esses bichinhos são crustáceos, pertencentes à ordem Isópoda, subordem Onicídea. Há aproximadamente 161 espécies de isópodos terrestres. Seu nome científico é Ligia oceanica. Vivem sob pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Gostam de ambientes úmidos e escuros, vivendo em colônias e amontoados e se protegendo do ressecamento e evaporação. Alimentam-se de matéria orgânica em decomposição, medem até 2 centímetros. Seu corpo é formado por uma carapaça. O tórax possui 7 placas duras e 7 pares de pernas. Os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça. Esses pequenos bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos. Eles podem causar danos às raízes e às folhas das plantas, mas, por outro lado, são muito eficientes como decompositores, ou seja, são seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Esse texto tem como fonte aqui, da onde foi retirado, tá? Texto elaborado pela equipe CII, tá? E aí nós temos o seguinte, temos todo um texto e vamos analisar agora parágrafo por parágrafo e observar se tem informação implícita ou explícita. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui no primeiro parágrafo, o autor, ele já vem dizendo aqui, ó, com uma opinião pessoal. Lembram disso? Quando ele dá a sua opinião sobre alguma coisa, ele está te dando uma informação explícita. Então é o seguinte, olha, quem nunca brincou com essas criaturas? São até engraçadinhos os conhecidos tatuzinhos de jardim, não é isso? Então ele te dá uma informação explícita. Ele está dizendo o seguinte, tem tatuzinho no mundo todo, ou seja, em todo lugar e também possui muitos nomes, certo?
Agora vamos para o segundo parágrafo. Você já deve ter visto um tatu-bolinha. Sabe por que ele tem esse nome? Ele leva esse nome devido à capacidade de se enrolar e ficar parecendo realmente com uma bolinha. Olha só o processo dele virar uma bolinha. Estão vendo? Esses bichinhos são crustáceos, pertencem à ordem Isópoda, subordem Onicídea. Então, olha só, ele começa aqui com uma informação explícita, porque ele tem aqui dado sua opinião. Ele fala aqui dentro do texto, certo? E depois ele vem já com uma informação implícita, porque ele está dizendo aqui uma informação retirada de pesquisa, certo? Então vamos lá. A informação explícita, ele diz que o tatuzinho ele recebe o nome porque ele vira uma bola, né? Por isso tatu bolinha. Depois ele dá pra gente uma informação implícita. Por quê? Porque ele fala assim, que os bichinhos são crustáceos. Quando a gente diz que são crustáceos, a gente está dizendo que esses animais são invertebrados, ou seja, eles não possuem crânio nem coluna vertebral, certo? Depois ele fala assim, e pertencem à ordem Isópoda. Sabe o que são ordens Isópodas? É porque é o seguinte, iso são iguais. E poda significa patas. Então, ele possui 7 pares de patas iguais, certo? E depois ele fala que é a subordem Onicídea. Onicídea quer dizer que é uma espécie terrestre. Tudo bem? Porque os crustáceos, eles vivem na água. E o tatuzinho vive na terra. Então, é uma espécie né? De crustáceo terrestre. Tudo bem? Então, olha quantas informações eu já tirei de informação explícita e implícita, certo? Agora nós iremos para o próximo parágrafo. Há aproximadamente 161 espécies de isópodos terrestres. Seu nome científico é Ligia oceanica. Vivem sobre pedras e matéria orgânica, tais como galhos e folhas. Gostam de ambientes úmidos e escuros. Vivem em colônias e amontoados, se protegendo do ressecamento e evaporação. Alimentam-se da matéria orgânica em decomposição e medem até 2 centímetros. Seu corpo é formado por uma carapaça. O tórax possui 7 placas duras e 7 pares de pernas. Os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça. Então, olha só. Aqui, ele está te dando tudo baseado em estudo. Está dizendo que eles vivem aí amontoados, né, em colônias, para se proteger aí do ressecamento e da evaporação. E depois ele diz que os órgãos dos sentidos estão fora da carapaça. Quais são os sentidos? Olfato, tato, visão, paladar e audição, certo? E aí, a gente conclui que todas as informações que foram dadas nesse parágrafo são informações implícitas, né? Porque não foi de ordem pessoal. Foi tudo baseado em estudo. E ele fala que o nome científico é Ligia oceanica. Nós vimos que todo nome científico é em latim, por isso já coloquei aqui para relembrar. Nome em latim Ligia oceanica, que se alimentam de matéria orgânica. Essa matéria orgânica aqui se refere às folhas e os galhos, né, que caem das árvores. E que também eles vivem em lugares, ambientes aí escuros, ou então eles se afastam da luz, né? E se enrolam. E por que eles se enrolam? Eles se enrolam para se proteger. Eles se enrolam para se proteger do inimigo, né? De alguns animaizinhos aí que se alimentam deles. E também para não perder a água. Ah, mas como assim, professora? Como perder a água? Então, ele é uma espécie de crustáceo que vive na terra. Então, ele tem brânquias. Brânquias. Ele teve que fazer uma nova adaptação aí para viver na terra, certo? Então, é o seguinte, ele tem brânquias, porque os peixes, quem vive debaixo da água, tem brânquias. Por quê? Porque eles retiram o oxigênio da água. Mas como assim? O tatuzinho tem brânquias? Como os animais que vivem dentro da água? Sim. Mas como? Então, ele tem brânquias, porém ele tem uma placa que cobre essas brânquias, ou seja, ele tem uma tampa, né, na verdade, protetora,
para esse acúmulo de água, porque daí nesse acúmulo de água ele faz as trocas gasosas e retira o oxigênio dali, certo? Então, deu para entender essa parte? Então, e muitas outras informações, mas eu fiz um resumo e deixei essa parte para vocês, tá? Agora nós vamos para o último parágrafo. Esses pequeninos bichinhos não são tão inofensivos como imaginamos. Eles causam danos às raízes e às folhas das plantas, mas, por outro lado, são muito eficientes como decompositores. Ou seja, são seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Então, aqui nós temos uma parte que é explícita e outra que é implícita. Então, vamos lá? Na informação explícita, ele diz que o bichinho não é tão bom quanto a gente imagina, que tem benefício por eles serem decompositores e tem dano para as raízes e plantas, ou seja, porque eles comem as raízes das plantas, né? Das raízes e as folhas das plantas. Mas que informação é implícita? Então vamos lá. Que eles se alimentam de folhas, né, em decomposição, ou seja, aquelas folhas lá que estão se decompondo, se estão se desfazendo de tempo mesmo velho ali, tá? Porque tudo se decompõe, mas tem um tempo para cada objeto ou coisa se decompor, tá? Então, dessas folhas que estão caídas e ficam lá no chão, ou das folhas recém-caídas, né? Não das folhas velhas, mas das recém-caídas, ou quando não tem folhas em decomposição e recém-caídas, eles sobem nas plantas e se alimentam das folhas na planta mesmo, o que é prejuízo para as plantas, né? Mas também tem como benefício, porque quando eles comem essas folhas, as suas fezes têm a capacidade de melhorar a retenção de água no solo, tá? Então a gente vê o benefício e a gente vê também um dano ali para a natureza. Mas isso depende muito, né? Por quê? Porque quando as folhas caem no chão, a gente não precisa ficar tirando, porque as folhas que caem no chão, que fica ali no solo, servem como adubo e também de alimento para eles que moram ali no solo, certo? Então, a nossa aula é essa, são essas as informações que nós retiramos do texto. Espero, né, que vocês tenham conseguido compreender essas informações que foram passadas, tanto as explícitas quanto as implícitas existentes no texto, tá bom? E aí a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!